Ao nosso Cristo, honra, glória e louvores eternamente. Boa noite, queridos, graça e paz. Que privilégio temos de, reunidos na presença de Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade e, neste dia, sermos gratos a Deus pela família, de um modo mais específico, pela vida de todos os pais aqui presentes, aqueles que Deus concedeu esta dádiva. Aqueles que têm seus filhos por perto, foi um dia de abraços carinhosos, afagos, homenagens, cartas e, de um modo mais especial, os pequeninos que fazem cartas ou desenhos muito criativos para homenagear os pais. Eu tenho certeza que alguns aqui receberam alguma cartinha ou desenho dos seus filhos. Alguém? Já receberam? Outros ainda irão receber. E eu confesso que eu gosto de ver os desenhos que as crianças fazem, porque elas são sinceras, elas expressam todo o seu amor a esta figura singular na formação do seu caráter e da sua espiritualidade. Algumas cartinhas, elas são bem carinhosas. Por favor, Andressa, eu fiz isso com as mães e também hoje é o dia dos pais, nós pais. Como essa, eu te amo, papai, não é? Com todo o carinho e a foto do pai no meio. Mas outras, elas revelam um quadro mais secreto, ou quem sabe íntimo, aqueles que não conseguem enxergar. Essa é uma tarefa de casa de uma criança, onde ela precisou desenhar alguma coisa no estado sólido, líquido e gasoso. E para quem não consegue ver, no estado gasoso está ali o pai e um desenho próximo ao pai com uma palavra, gás ou gases. Outro é mais específico ao desenhar o pai e a mãe, não é? Para papai e mamãe de Ivan, para a mãe amor e para o pai ali atrás também uma palavra gases. As crianças, elas retratam a sua intimidade, como elas veem o seu pai a maioria das vezes. Eu tenho certeza que nenhum pai aqui se identifica ou se identificaria com tais desenhos. Outros revelam um lado mais sombrio e doloroso do convívio, quando essa criança disse: meu pai é um empregado e ele gosta de beber. Verdade é, queridos, que as crianças, elas constroem uma imagem dos seus pais e muitos chegam a chamá-lo de meu herói ou o maior de todos os heróis. Mas quando nós olhamos para a nossa própria vida, para o nosso coração e para o trato com os nossos filhos, nós percebemos que estamos tantas vezes longe dos grandes heróis da Marvel, que são homens com superpoderes, homens que têm uma autonomia de conquistar tudo aquilo que o homem não tem condição de conquistar pelo seu braço mortal e pela sua própria força. Será que nós podemos, de alguma maneira, sermos descritos ou vistos pelos nossos filhos como heróis, como homens louváveis que instigam, que inspiram aos seus filhos? Nós podemos dizer que sim. Inclusive, a Escritura nos traz um capítulo na carta de Hebreus que aponta para homens que foram pais e que foram vistos também como heróis. Não heróis da performance própria, da força do seu braço, mas heróis da fé. E eu gostaria de convidá-los a olhar para o exemplo de um destes homens, que pôde ser visto como herói e deixou o legado de um pai piedoso para as próximas gerações e de um modo muito específico para os filhos que ele gerou. Eu os convido a abrirem as vossas Bíblias no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, a partir do versículo 8 ao 19. Hebreus, capítulo 11, dos versos 8 ao 19. Diz a palavra de Deus: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa,
como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam uma oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais? Pai, nós te louvamos por este culto oferecido ao Senhor, por todos os cânticos, orações, leitura da tua palavra, confissão de pecados que fizemos ao Senhor. E nesta hora que nos debruçamos no texto sagrado, refletindo, ó Deus, sobre o privilégio de existir como família, ou existirmos como família, nós queremos, Senhor, entender a tua voz nas Escrituras, compreendendo como podemos deixar um legado de um pai piedoso, como podemos, Senhor, de alguma maneira, sermos vistos pelos nossos filhos como heróis, como homens louváveis, dos quais o mundo não é digno. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a tua voz nas Escrituras, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos, queridos, diante de uma carta escrita majoritariamente aos hebreus, ou judeus, que se converteram a Cristo no período da igreja neotestamentária, ou no período da igreja primitiva, e abraçaram pela fé a salvação, mas de alguma maneira, ao longo do caminho, estavam sendo tentados, principalmente pelos judaizantes, a não crerem que a fé em Cristo, e exclusivamente a fé em Cristo, era suficiente para a salvação, era suficiente para a redenção. Muitos confiavam na sua performance, nas suas boas obras, na sua capacidade como um complemento para a salvação. Consequentemente, esses homens ficaram arrogantes, cheios de si e se distanciaram da essência da fé genuína. Razão pela qual o escritor aos Hebreus vai trabalhar algo que Paulo trabalhou também na carta aos Romanos, demonstrando que a justificação ela é exclusivamente pela fé em Cristo, pela fé nos méritos ou na obra de Cristo na cruz do Calvário. O que para esses judeus parecia ser uma novidade, agora o autor ou o escritor aos Hebreus, que é desconhecido, faz questão de voltar para o Antigo Testamento, que já era o pacto da graça, que já era a aliança baseada na graça e não nas obras, demonstrando que todos os homens e aqueles que eram conhecidos como os grandes heróis, os homens que inspiraram a nação de Israel por seu exemplo, também foram justificados pela fé. E é interessante que, a partir do versículo 8, o escritor aos Hebreus irá mencionar aquele que era a figura mais excelente da nação, o homem que Deus escolheu
para que através da sua descendência, dos seus descendentes, a família da aliança e, consequentemente, o Redentor viesse a existir. Este homem era Abraão, que se tornou pai, o pai de uma grande nação, e é descrito no Novo Testamento como o pai de todo verdadeiro crente, o pai de todo verdadeiro cristão. E ao olharmos para a nossa história como pais, homens que geraram filhos, quer naturais, mas principalmente filhos espirituais, nós podemos nos inspirar no exemplo deste homem, numa data em que nos lembramos dos privilégios da paternidade, mas acima de tudo queremos nos lembrar das responsabilidades que Deus nos dá ao assumirmos este ofício. Por que que Abraão pôde se tornar um herói da fé? E ele é descrito assim. Se vocês olharem no título ou nos subtítulos que as Bíblias dão, muitas das Bíblias que vocês carregam têm por título no capítulo Os Heróis da Fé. Por que que esses homens se tornaram grandes heróis, grandes referências? Homens que inspiraram imitação. Não era pela força do seu braço. Com base nisso, irmãos, eu gostaria de trazer algumas afirmações através do exemplo de Abraão, de como nós podemos servir de inspiração, sermos pais piedosos e deixarmos um legado, uma herança para os filhos que Deus nos concedeu ou vier a nos conceder. Em primeiro lugar, irmãos, nós olhamos para o texto de Hebreus e percebemos que Abraão pôde deixar um legado de fé para os seus filhos e, consequentemente, nós também podemos fazê-lo ao testemunhar aos filhos o chamado transformador do Senhor. Abraão pôde se tornar um exemplo a ser seguido ao testemunhar o chamado transformador de Deus para a sua vida. Se você olhar novamente para o texto aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 8, o texto vai dizer: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Nós voltamos aqui ao chamado de Abraão que se encontra no capítulo 12 de Gênesis. Haviam se passado aproximadamente 2000 anos desde a criação e queda do homem no Éden até os dias deste patriarca. Do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, nesses 2000 anos, muita coisa aconteceu. Desde a queda dos nossos primeiros pais, a corrupção, aos dias nos quais os homens se entregaram a paixões infames, a ponto de Deus decidir destruir a humanidade no dilúvio, deixando apenas uma família para que pudesse continuar a história da redenção. Essa família, após o dilúvio, que era a família de Noé, cresce, e novamente os homens, que descenderam todos dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, agora se multiplicaram de um modo assombroso, falando a mesma língua, também se corrompem. O orgulho toma o coração destes homens e eles querem construir uma torre, que chegasse até o céu, a fim de tornar célebre os seus próprios nomes. Ali o Senhor traz um juízo, uma confusão, as línguas são misturadas, e esses povos não têm mais uma revelação especial que todos compreendessem. Era este o cenário. Por isso, quando nós olhamos para os dias nos quais este homem, Abrão, antes do encontro com Deus, e não Abraão, quando o seu nome foi mudado, nós podemos dizer que não eram dias menos difíceis do que os dias os quais vivemos. Não era uma época onde os homens eram menos depravados e entregues às orgias e prazeres do que a época em que nós somos desafiados a instituir família e a criar filhos. Eram dias de apostasia, sim, eram dias de rebelião, pois desde a queda, a rebelião contra Deus é uma característica marcante no coração humano. Mas é neste cenário caótico que Deus então decide ir a uma terra idólatra chamada Ur dos Caldeus.
E naquela terra idólatra, ele decide escolher um homem. Ele escolhe este homem chamado Abrão, não por ser um homem excelente, um homem de um caráter diferenciado, um homem mais puro do que os demais. O texto nos mostra que o pai de Abraão era um homem idólatra e, consequentemente, Abrão também era um homem idólatra junto com a sua esposa Sarai, mas Deus, de um modo inimaginável, decide escolher aquele homem. Escolher aquele homem por graça, não por mérito, por um favor imerecido. Poderia ter escolhido qualquer outra pessoa naquela cidade, naquela megalópole da época que era Ur dos Caldeus, mas Deus decide escolher Abrão e chamá-lo para fora daquela cidade. E quando o autor aos Hebreus faz menção a isso, nós encontramos a resposta de Abraão, que foi pela fé, quando chamado, obedeceu. Quando nós vamos para o original, em que o verbo principal se encontra, é o aoristo ativo, uma ação que começa no passado, mas que estava continuando naquele exato momento. Abraão, quando ele recebe o chamado de Deus, ou uma revelação especial, ele se rende ao chamado do Senhor e decide seguir em direção à terra que o Senhor o mandou. Ali ele recebe 3 promessas: de receber um grande nome, de receber uma terra e de receber um descendente. E Abraão, pela fé, responde positivamente. Nós observamos, irmãos, que na história da redenção, Deus sempre foi ao encontro de homens pecadores como qualquer um, e os chama das trevas para o seu reino glorioso. Num paralelo no Novo Testamento, nós encontramos um outro homem de um chamado soberano, ou vários homens, desde os discípulos que estavam nos seus trabalhos ordinários, pescando, e o Senhor os chama para serem pescadores de homens, até o próprio Saulo, que era um perseguidor hostil, um religioso arrogante, mas que ao ter um encontro com Cristo na estrada de Damasco, ele se rende e passa a seguir em direção ao chamado do Senhor, para onde o Senhor o chamara. Por isso, quando o escritor aos Hebreus faz menção no versículo 8, ele faz menção à fé que trouxe uma mudança de rota, a fé que tira Abraão de uma terra idólatra e agora o leva para peregrinar, para romper com os antigos hábitos, para romper com a sua antiga cultura, para romper com o contexto de vida o qual ele tinha. Certamente, irmãos, esta experiência de um chamado glorioso marcou a vida de Abraão. Marcou a vida de Abraão a ponto dele transmitir para os seus filhos a revelação que recebera do Senhor. Afinal de contas, este era o princípio que Deus estabeleceu lá no capítulo 6 de Deuteronômio, no Shema. Eles deveriam falar da palavra de Deus com os seus filhos e falar da glória de Deus sentado, andando, no caminho, ao levantar, ao dormir. Abraão pôde compartilhar isso com os seus descendentes durante toda a sua vida. Ele pôde compartilhar a sua experiência de transformação. Sabe por quê, irmãos? A Escritura nos diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que tenha pureza original. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso, essa imagem que o mundo tenta transmitir de homens com superpoderes, ou homens com uma moralidade imaculada, perfeitos moralmente, essa figura não existe após a queda. Todos estão caídos. Por isso, Abraão, para ser um pai exemplar, ou para ser um herói da fé, ele deveria demonstrar que houve um momento em sua história em que o coração de um pecador miserável foi atraído e transformado pelo Senhor Deus de Israel. Assim como Saulo, o arrogante, religioso, hipócrita, teve um momento em que foi transformado pelo poder de Deus, a ponto de dizer depois: sejam meus imitadores, como eu
sou de Cristo. De modo semelhante, irmãos, nós que somos homens e fomos chamados por Deus para criar filhos, para ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, para falar dos preceitos do Senhor, para falar dos mandamentos do Senhor, precisamos, antes de tudo, conhecer o poder do Senhor que transforma o coração de um pecador. Sabe por quê? Porque se isso não acontecer em nossas vidas, como aconteceu na vida de Abrão, fazendo com que ele deixasse de ser idólatra e se tornasse o pai da fé, como aconteceu na vida de Saulo, fazendo com que ele se tornasse o maior de todos os apóstolos, se nós não tivermos essa experiência pessoal, o máximo que nós conseguiremos ensinar aos nossos filhos é moralismo vazio. Um moralismo que tantas vezes nós não atingimos pela nossa própria força. Os nossos filhos precisam ouvir do poder do Evangelho que transforma. E eles precisam ouvir de como o poder do Evangelho alcançou e transformou a vida de seus pais. Como foi ou quando foi que o Senhor nos libertou da escravidão do pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Talvez você diga, mas pastor, eu sou presbiteriano de berço. Fui batizado pelo reverendo Tiago Lins, é isso mesmo, não é? Há tantos anos atrás, não sei se alguém aqui foi batizado por ele. Vão revelar, olha, nosso irmão Christian, já estão revelando a idade. Ou fui batizado pelo reverendo Adalto, ou outros pastores que serviram ao Senhor há décadas, 40, 50 anos atrás. Isso não lhe torna, meu irmão, uma nova criatura, porque diferente do catolicismo, que afirma que o batismo na igreja tem poder de salvação, tem poder regenerador, nós não cremos. Nós cremos que o batismo é um meio de graça, aponta para a obra de Cristo, aponta para aquilo que Cristo proporciona na vida dos seus, mas quem regenera é o Espírito Santo, por meio da palavra. Por isso, até aqueles que são presbiterianos de berço, precisam ter um encontro pessoal com Cristo para se tornarem salvos e uma nova criatura. Amém? Nós precisamos então ter a nossa própria experiência e contar aos nossos filhos. Quantos aqui já pararam para compartilhar com seus filhos, não como compraram o primeiro carro, ainda que isso seja uma história interessante, importante, não prioritariamente como conquistaram o primeiro emprego ou a primeira casa, como conquistaram a autonomia financeira? Tudo isso tem o seu valor na formação do seu filho, em valorizar conquistas pessoais, mas nenhuma história é mais importante na formação de um filho do que a história do pai, quando foi transformado pelo poder de Cristo, lhe transportando para o reino de Deus. Compartilhe isso, meu irmão, compartilhe essa história. Abraão pôde se tornar um herói da fé, porque ele teve um encontro com Deus, e ele obedece a este chamado. Mas em segundo lugar, nós encontramos neste homem um exemplo e um legado de um pai piedoso para os seus filhos e para todos nós, porque durante a sua peregrinação e durante a sua vida como servo de Deus, ele manifestou uma confiança inalterável em Deus e nas suas promessas. Ele manifestou uma confiança inabalável em Deus e nas suas promessas. Se vocês voltarem para o início do capítulo 11 de Hebreus, observem que aqui o autor vai descrever o que é a fé, quais são as características, como nós devemos compreendê-la. E no verso 1 ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Comumente, fé nas Escrituras Sagradas e no Novo Testamento é uma descrição da confiança em Cristo para a salvação. A fé cristã é compreendida por aqueles que, reconhecendo-se pecadores,
colocam toda a sua esperança de salvação na obra redentora de Cristo. Os evangelhos apontam para isso, os escritos paulinos apontam para isso. Mas quando o autor aos Hebreus está falando de fé aqui, além de ter esse elemento de redenção e de salvação nas obras, ou na obra de Cristo na cruz, aponta também para uma vida de total dependência de Deus. Por isso a descrição de fé aqui poderia ser dita como sendo uma confiança inabalável em quem Deus é e nas suas promessas. Abraão, quando é chamado de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos e a expectativa de vida era muito maior do que a dos nossos dias, mas já era um homem de idade avançada. E ele tem a sua experiência de transformação, de ter um coração regenerado, de conhecer o Senhor, de acreditar na promessa de Deus, de ir para uma terra que ele não conhecia, porque Deus não diz de modo claro no chamado de Gênesis 12 para onde Abraão deveria ir. Mas fato é, irmãos, que a partir daquele momento, quando ele começa a peregrinar, ele confia inquestionavelmente no Senhor. Ele deixa os seus parentes em Padã Arã e ele passa a viver em tendas no sul de Canaã. Então observem que Deus não lhe faz uma promessa e imediatamente cumpre essa promessa lhe dando a terra. Não. Só em uma única cidade, após o seu chamado, Abraão permanece por 5 anos, aguardando a próxima ordem, a próxima orientação do Senhor. E agora ele vai firmando tendas. Ele era um homem rico, dono de um grande rebanho, ou de rebanhos, mas estava vivendo como um nômade, um peregrino. Firmava tendas em um local e quando Deus ordenava, ele se mudava para um outro local, porque a terra não lhe fora dada de modo literal. Mas o que nos chama a atenção é que aquele homem, ao longo destes anos que vão se multiplicando, em momento nenhum ele questiona. Ele questiona a Deus por o ter tirado de sua terra, do meio dos seus parentes, por o ter tirado de uma cidade muito bem estruturada. Agora ele está literalmente peregrinando de um lugar para o outro, sem receber a terra. Mas Deus não tinha feito apenas a promessa da terra. Para aquele líder de família, Deus tinha prometido também um grande nome. Ele seria notável dentre os povos. E isso se daria através da sua descendência. E um grande problema é diagnosticado. Aos 75 anos, Abraão não tinha um único filho. Os anos se passam e depois de aproximadamente 7, 8 anos, Abraão ora ao Senhor e diz: Senhor, olha, o Senhor me prometeu um descendente e eu não tenho nenhum, a não ser o filho de um servo na minha casa. O Senhor não me deu um descendente. E Deus então no capítulo 15 de Gênesis renova a promessa de que a descendência dele seria mais numerosa do que as estrelas do céu ou a areia do mar. E o texto em Gênesis diz que Abraão creu, ele confiou na promessa de Deus. E isso lhe foi imputado, lançado em conta por justiça. Eis um homem que não confiava no seu poder monetário. Afinal de contas, não existia tratamento de fertilização, e nós não estamos tirando o valor da medicina, que é um meio que Deus utiliza para cumprir o seu propósito. Portanto, o único meio que Deus poderia, através do qual Deus poderia abençoar aquele homem, não era através da providência, usando médicos, ou usando recursos humanos, era exclusivamente através de um milagre, era estritamente através de uma manifestação sobrenatural, gloriosa. Mas aquele homem resolveu crer em sua peregrinação. Os anos continuaram se passando, já haviam se passado 12 anos e nada. É quando em sua peregrinação as crises elas vão aparecendo e se multiplicando, porque afinal de contas, irmãos, crer em Deus ou ser um modelo como pai não é estar isento de lutas, nem estar isento de momentos onde a nossa fé parece fraquejar. Sua mulher Sara diz: olha,
eu não tenho filho até agora, você irá possuir a minha serva Agar, e o filho que ela tiver será meu. Mesmo sendo a poligamia uma prática permitida culturalmente, nunca foi ou nunca fora o ideal de Deus. Abraão então possui aquela mulher, tem um filho chamado Ismael, e muitos problemas surgem na sua vida familiar em consequência disso. Mas depois, irmãos, de 25 anos de espera, Deus cumpre a promessa. Quando Sara já estava com 90 anos e lhe dá um filho, um descendente. Quando aquele homem já estava com 100 anos, Deus lhe dá Isaque, o filho prometido, e ele pôde se alegrar e experimentar o poder de Deus, ver a sua fé se materializando ao longo da sua vida. De modo que quando Isaque está com ele, quando Isaque está convivendo e os seus demais filhos, além de ouvir as histórias do seu pai acerca da experiência que ele teve com Deus, além de ouvir a palavra de Deus, que é aquilo que nós chamamos de ensino, Isaque e também Ismael, eles foram expostos àquilo que nós chamamos de aprendizado. Olhe novamente para o texto, quando no versículo de número 9, ele diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Observem que o autor agora não menciona apenas Abraão, mas menciona também o seu filho, o seu neto. Esses homens agora não apenas ouviam, mas participavam da manifestação da fé deste homem. E por um momento eu pego-me pensando, quando Isaque perguntava ao seu pai: pai, o texto não diz, mas nós podemos conjecturar, qual é a terra que Deus nos prometeu? Onde é? Quando essa promessa se cumprirá? E agora Isaque não apenas ouvia o seu pai Abraão falar da terra, mas ele precisava manifestar fé junto com seu pai. Ele observava como o seu pai se comportava diante de cada desafio. Desafio, por exemplo, com o seu sobrinho Ló, que estava brigando os fazendeiros ou os vaqueiros entre si na disputa de terra. Os conflitos surgiam a todo tempo, mas agora Isaque e Ismael tinham a oportunidade de ver como é que o seu pai, nessa peregrinação em direção à terra, se comportava, como a fé dele se manifestava no dia a dia. Isso era aprendizado. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos filhos, eles não aprendem apenas através das histórias que nós contamos de como Deus nos alcançou, de como Deus nos converteu. Eles não aprendem apenas quando nós os ensinamos a decorar versículo bíblico. Os nossos filhos aprendem principalmente quando eles são expostos ao aprendizado no exemplo. É quando eles convivem conosco e podem perceber, através das nossas atitudes, a fé que nós temos no Senhor, a fé que nós professamos no Senhor. Os patriarcas foram expostos a isso. Abraão pôde se tornar um grande pai da fé, porque ele modelou a fé para os seus filhos. A fé cristã, ela não é apenas um assentimento a uma verdade, ou ela não é apenas uma emoção que nos move por dentro. A fé cristã, ela tem o seu aspecto emocional, sim, ela tem o seu elemento cognitivo de compreensão, sim, mas ela principalmente tem o seu elemento volitivo. Ela nos leva à direção de algo, em direção a algo. Ela move as nossas vontades, ela molda o nosso comportamento. Eu me entristeço muito quando nós olhamos para tantos pais fracassando na criação dos seus filhos, porque acreditam que a maior riqueza é demonstrar ao filho que é um homem trabalhador, que lhe dá as melhores roupas,
a melhor escola, a melhor formação, que lhe possibilita a melhor faculdade, quando este pai não se preocupa em modelar como um homem de fé deve viver? O que nós demonstramos aos nossos filhos, pais? Quando a crise bate à nossa porta na segunda-feira, quando o negócio dá errado, quando o dinheiro começa a faltar, quando a doença chega na nossa casa, como nós nos portamos? O que é que os nossos filhos veem em nós? Não apenas um cântico na igreja ou um versículo bíblico memorizado, mas antes de tudo, perceberem como nós andamos em fé, caminhamos em fé, peregrinamos em fé, como Abraão peregrinou. Durante toda a sua vida, tendo junto de si os seus filhos, demonstrando o que é viver pela fé, e não apenas verbalizando uma vida de fé. Isso é essencial, irmãos, para que nós possamos nos tornar verdadeiros heróis da fé e na fé dos nossos filhos. Um dos livros mais clássicos sobre discipulado foi escrito por um pastor da Alemanha chamado Dietrich Bonhoeffer, que viveu os terrores da Segunda Guerra Mundial, esteve num campo de concentração e foi morto pelos nazistas como um traidor. É um livro riquíssimo que ensina e escreve demonstrando como devemos ser um discípulo de Cristo. Mas um dos seus seguidores, ou uma das suas ovelhas, disse que, numa biografia escrita sobre Bonhoeffer, que o maior impacto não foi o livro que ele escreveu, mas o exemplo da vida de discípulo de Cristo que ele deixou para aqueles que estavam ao seu redor. Por isso, o poder do Evangelho na vida de Bonhoeffer não fluía apenas do seu conhecimento acerca de Cristo, mas da autoridade de vida. Era o que o próprio Cristo tinha. Quando as multidões olhavam para ele no final do Sermão do Monte e diziam: ele fala como quem tem vida, como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Abraão pôde manifestar isso para os seus filhos, para os seus descendentes. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, nós percebemos que Abraão pôde se tornar um exemplo de um pai piedoso, porque além de compartilhar as suas experiências de fé, além de exemplificar a vida de dependência e confiança em Deus, ele compartilhou com os seus filhos a esperança de redenção do Senhor. Ele compartilhou com os seus filhos a esperança da redenção do Senhor. Se você voltar a sua Bíblia para Gênesis, capítulo de número 22, nós encontramos o que Van Groening diz ser o momento da maior expressão de fé da vida deste homem, da vida deste patriarca, pai da fé de todos os cristãos. Quando depois de sair da sua terra, abrir mão de todo o conforto, peregrinar vivendo em tendas no sul de Canaã, esperar por 25 anos até que finalmente o filho da promessa chega, Isaque já deveria ter entre 12 e 13 anos a essa altura, já era um adolescente, era um tempo de convívio. Nós encontramos Deus provando a fé de Abraão e permitindo não apenas Abraão modelar, exemplificar, mas agora Deus faz com que Isaque seja imergido nessa experiência de fé e redenção junto com o seu filho. Quando no texto, no capítulo 22, no verso 1, nós encontramos o relato: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada
E tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui. Vamos ler juntos essa parte? Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Era um momento de profunda angústia, irmãos, e de incompreensão para Abraão. Afinal de contas, Deus nunca havia requerido sacrifício humano. E ele já tinha deixado muito claro que era algo abominável ao Senhor. De repente, este Deus, a quem Abraão conhecia, diz: vai para Moriá e oferece o teu filho, o filho da promessa, o filho pelo qual você esperou por 25 anos, o filho do qual eu disse, ou de quem eu disse que seria o pai de uma grande nação. Vai e sacrifica-o a mim. Pare por um instante e tente imaginar como ficou a cabeça de Abraão, como ficou a cabeça daquele homem. Sabe por quê, irmãos? No transcurso da nossa peregrinação, tantas vezes Deus faz e realiza coisas em nossas vidas que nós não entendemos. De pronto nós não entendemos o porquê que Deus está fazendo aquilo. Mas como nós cremos que tudo coopera e que todas as coisas têm um propósito de produzir glória a Deus e de honrar o seu nome, nós devemos decidir obedecer. E é o que este homem faz. Sem hesitação ele vai, se aproximando, estavam ali 2 servos, mas a sua expressão de fé e esperança na redenção, no resgate, na provisão, é algo inquestionável. Porque antes de subir ele diz àqueles servos: olha, esperem aqui, porque até que eu e o menino possamos ir, adorar e voltar. Ele diz: olha, não apenas eu voltarei, nós voltaremos. Nós voltaremos. Que homem extraordinário! Não pela sua força, não pelo seu poder, mas pela sua confiança inabalável em Deus no momento de maior crise. A angústia, ela se aprofunda ainda mais, irmãos, porque quando nós continuamos no capítulo 22, do verso 6, o texto diz: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Era um rapaz, ele entendia. Não havia animal para o sacrifício. Abraão guardava aquele momento de angústia profunda em seu coração, aquele momento de tremenda provação, mas agora, com Isaque imergido em suas provações, imergido em suas dores, ele não apenas manifesta fé em Deus, ele compartilha a fé com o seu filho, ele compartilha a experiência de fé com o seu filho, ao declarar no versículo de número 8, vamos ler juntos? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Deus proverá, meu filho. Deus há de prover no auge da aflição. E estando ele ali, pronto para sacrificar o seu único filho, o texto nos mostra de um modo maravilhoso a redenção do Senhor para os seus filhos, não apenas para Abraão, mas para o próprio Isaque. Quando nós continuamos no capítulo 9, no versículo de número 10,
e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou um anjo ou o anjo? O anjo, isso é o que a teologia chama de cristofania, artigo definido, e observem que nas vossas Bíblias anjo está com A maiúsculo. Era o próprio Cristo, pré-encarnado, que naquele momento de grande dor e angústia, para aquela família da aliança, ele se manifesta, trazendo em suas mãos o cordeiro para o holocausto, dizendo: Abraão, não faça isso, eis aqui o cordeiro. O próprio Cristo pré-encarnado trouxe redenção para aqueles homens, trouxe a provisão e uma experiência de fé única. Os comentaristas dizem que, de alguma maneira, Isaque, ele era um tipo de Cristo, ele apontava para Cristo como o Cordeiro de Deus. Eles não concordam com isso, mas o que nós podemos dizer, irmãos, categoricamente, é que Abraão pôde imergir o seu filho na experiência de fé e provar junto com ele, ao lado dele, o poder de Deus na vida do seu povo. O que é que nós temos demonstrado aos nossos filhos? Nós vivemos uma geração onde os pais mimam os filhos como nunca, privam os filhos de saberem qualquer problema, e não é que nós devemos ter uma alienação parental, de modo que nós venhamos despejar toda dor, angústia e sofrimento sobre os nossos filhos, colocando um peso que eles não devem receber. Não é isso. Mas nós também não podemos ir ao outro oposto, onde muitos pais pintam um mundo de arco-íris e cor-de-rosa para todas as suas crianças. Não os permite participarem das angústias, das lutas da vida, dos conflitos pessoais. Dão tudo que essa geração, que é a geração X, é isso mesmo? Geração Y, perdão, é a geração da tecnologia, é a geração de se conquistar tudo com um clique. Eu pesquiso e com um clique eu compro a roupa, eu compro o smartphone, com um clique eu assisto todas as séries, eu tenho acesso a tudo que eu quero. Uma geração que não está acostumada a receber não, uma geração que não está habituada a esperar, que não está habituada a confiar em alguém ou em alguma outra coisa que não seja o poder do seu próprio braço. Esse antropocentrismo, esse egocentrismo desta geração não pode atingir os nossos lares. Os nossos filhos precisam aprender a viver pela fé, porque o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a alma do Senhor não terá prazer nele. Abraão foi um modelo, sim, porque em algum momento ele trouxe o seu filho para o seu lado nas provações. Ele o imergiu numa vida de fé, e ambos provaram da redenção do Senhor, da provisão e da glória do Senhor. Compartilhe algumas coisas com devido equilíbrio com os seus filhos. Compartilhe algumas lutas sem expor demasiadamente. Ore junto com ele. Incentive-o a crer e a confiar em Deus, a orar pela provisão do Senhor, a esperar com paciência no Senhor, para que quando eles, com seus próprios olhos, perceberem Deus manifestando a sua glória, eles possam aprender a exercer fé à semelhança de Abraão, onde o escritor aos Hebreus nos diz que Abraão estava disposto a sacrificá-lo. Por quê? Porque ele cria plenamente. No versículo de número 17, quando ele diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. 19 juntos, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos,
de onde também, figuradamente, o recobrou. Essa era a fé de Abraão, que foi transmitida ao seu filho Isaque, que foi transmitida ao seu neto Jacó, que também teve uma experiência com Deus e se transformou em Israel, que fora transmitida aos seus 12 filhos, dentre os quais um era Judá, que fora transmitida aos seus descendentes, e da tribo de Judá veio o Redentor, o Messias, o Salvador. Portanto, irmãos, a história da família de Abraão como um pai não era mais uma história de um pai que cria os seus filhos numa vida dura, num mundo cheio de imoralidade. A história da família de Abraão e do pai Abraão era uma história de redenção para a humanidade. E quando nós olhamos para a nossa própria família, para os filhos que Deus nos concedeu, nós precisamos entender e ter a convicção de que ao criar os nossos filhos, nós não estamos simplesmente cumprindo uma obrigação ordinária de prover para eles e de ensiná-los a serem bons cidadãos. Não. Nós estamos cumprindo a missão de demonstrar o que este Deus fez em nossas vidas, de ensinar a verdade do Senhor, de durante 20 anos, nos quais eles conviverão em tempo integral conosco, modelar a fé, proporcionar aprendizado, e que Deus lhe conceda a graça, que neste período, enquanto eles estão com vocês, ou estão conosco, eles possam experimentar a redenção de Deus, através de Cristo Jesus. E que nós, pais, sejamos a maior influência, o personagem principal que Deus colocou nessa história de redenção dos nossos filhos. Que nós tenhamos este presente, de lá na frente, podemos ouvir os nossos filhos contar: eu aprendi a amar a Deus, através do exemplo do meu pai. Eu aprendi que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, pelas palavras ditas pelo meu pai, mas acima de tudo pela vida de devoção que ele teve a Cristo durante toda a sua existência. E que os nossos filhos possam, lá na frente, lembrar dos momentos difíceis da vida, lembrar das nossas crises, das nossas dores, mas que eles possam dizer: eu vi, eu provei o poder de Deus dentro da minha casa, junto com os meus pais. Eu sou testemunha de que esse Cristo é vivo, de que Ele é real, de que Ele age na história do seu povo. Eu quero proporcionar isso aos meus filhos, irmãos, mais do que qualquer outra coisa nobre que um pai possa dar, porque este é o legado que Deus quer que deixemos, um legado não de um homem perfeito, mas de um pecador redimido, que caminha confiando em Deus, e que prova da sua provisão e redenção. Vamos pedir a ajuda do Senhor. Foi Deus quem ajudou Abraão, miserável pecador como nós, mas se tornou um herói da fé, porque creu, confiou de todo o coração, e isso lhe foi imputado por justiça, foi lançado na sua conta. Feche os seus olhos. É possível que, como eu, em algum momento você se sinta cansado das duras responsabilidades que temos como pais, mas foi Jesus quem disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem alívio, não apenas para os que estão do lado de fora do seu aprisco, mas principalmente para as suas ovelhas. Se a sua agenda tem sido engolida pelo ativismo, pelas pressões dessa sociedade materialista, peça a Deus graça. Diga: Senhor, eu quero deixar um legado. Nós estamos em Tua presença, Senhor. Te louvamos,
Te louvamos pelo privilégio que temos de Te conhecer. E de nesse Dia dos Pais não celebrarmos apenas a futilidade daquilo que o dinheiro pode comprar ou proporcionar aos nossos filhos. Nós celebramos, Senhor, celebramos o dom da vida e da vida eterna. Celebramos o fato de que um dia o Senhor alcançou os nossos corações, nos deu uma nova vida, uma nova esperança. Te louvamos, Senhor, porque agora o Senhor nos permite o privilégio de caminhar ao lado dos nossos filhos, de não apenas ensinar, mas modelar, e principalmente, Senhor, compartilhar as experiências de fé. Ajuda-nos a exemplificar, ajuda-nos, Senhor, a compartilhar com os nossos filhos, a desafiá-los a crer e a confiar em todo o tempo. Guarda-os, Senhor, desta geração incrédula. Livra-os, Senhor, que todos nós possamos caminhar como este homem, sendo peregrino, colocando a sua esperança não na terra que o Senhor havia prometido aqui, mas principalmente na Nova Jerusalém, na cidade edificada pelo Senhor, como Abraão, que nunca pisou, nunca possuiu 1 centímetro quadrado da terra de Canaã, mas aguardava pela terra, pela cidade celestial, a que o Senhor dará a todo aquele que em Ti crer e confiar. Abençoa cada pai, abençoa cada mãe que exerce o papel de pai e mãe, cada avô ou avó que assume a responsabilidade de ser um mentor, de modelar a fé para os seus filhos. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos com gratidão, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo.